Ok, irmãos. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Como eu falei para vocês, nós vamos gravar esse videozinho com a aula da Escola Bíblica Dominical agora do próximo domingo, tá? Depois eu gravo o do domingo seguinte, tá bom? O tema é a lição 3, é Jesus, a luz do mundo. Uma coisa que eu já preciso dizer para vocês de entrada aqui nessa lição é que ela é uma lição muito fácil, ela é pequena e ela é evangelística, ao contrário do que foi no domingo passado, tá bom? Domingo passado ela foi mais teológica, né? Embora a aula na classe única tenha sido uma belezinha, não deu complicações. Quem estava lá viu como é que a gente lida quando o aluno ele tenta desvirtuar a lição, tirar o foco daquilo que eu estou falando. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes na aula de domingo e a gente conseguiu reconduzir para o foco, tá? Teve aqueles que deram opinião e a opinião foi tranquila. Eu estava dentro da lição, a gente abriu para que eles pudessem falar, tá bom? Mas esse domingo agora vai ser diferente, ela vai ser bem tranquila. Uma coisa que você precisa saber, como eu disse, é que a lição ela é evangelística. A minha classe, ela é uma classe que precisa de evangelismo. Aí você pensa assim, pastor, mas a minha classe não precisa disso porque as pessoas são antigas na igreja. Olha, não se surpreenda. Às vezes você tem a pessoa ali, ela é muito antiga na igreja, mas isso não diz de uma conversão, tá? Então todas as oportunidades que a gente tem de estar pregando o evangelho para essas pessoas é bom, tá? Então não se preocupem com o teor evangelístico, preguem o evangelho, ensinem de qualquer forma, deixa que o Espírito Santo faça parte dele, tá? Eu me lembro uma vez na Miradouro que eu fui fazer uma reunião de treinamento de discipulado e o tema era certeza da salvação. Acho que de 8 que tinha, uns 4 ou 5 tutibiaram a respeito dessa certeza da salvação, tá? Então a gente, embora vocês estejam numa classe de pessoas antigas no Evangelho, isso não significa que sejam pessoas que são salvas. Às vezes você tem o perdido ali mesmo batizado, tá bom? Então vamos lá, o texto é João capítulo 1, verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, tá? Uma coisinha aí, o pessoal da classe de adolescentes não tinha ninguém no domingo porque eles foram lá para o Corujão, né? Então talvez tenha que se repetir a lição número 2, tá bom? Mas os outros não. Então vamos lá. A introdução eu comecei falando um pouquinho sobre a aula anterior, que foi aquela aula que nós falamos da pré-existência de Jesus Cristo. Então o que eu quis fixar ali naquela aula? Jesus é Deus encarnado. A minha intenção é que o crente, quando ele sai da casa dele e vem para a igreja para poder prestar o seu culto a Deus, ele entenda que esse Jesus que ele vai encontrar na igreja é o Jesus glorificado, exaltado, né? E aí a gente tenta construir um temor do Senhor no coração das pessoas. Entender que aquele ambiente ali, a despeito de Deus não estar preso a templos que são feitos por mãos de homens, nós devemos construir uma ideia de santidade sempre. Nós não podemos perder a noção do sagrado no templo, tá? A ideia do Deus encarnado é uma ideia complexa de entendimento. O homem natural, como diz Paulo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas parecem loucura e só podem ser entendidas, discernidas espiritualmente. Nessa próxima lição nós vamos falar sobre Jesus enquanto gerador de vida, tá? Então, como nós falamos na semana passada, quando a gente fala da pré-existência de Jesus, nós estamos colocando Jesus antes da criação do mundo. A gente informa que Jesus está presente na criação do mundo. Só que falar que Jesus está só presente, como eu disse na semana passada, é muito pouco, né? Pelo contrário, além de estar presente, ele é criador também, tá?
Então, como nós vimos na semana passada, o Logos, ele traz a ideia de palavra, de força criadora de Deus. Era assim mais ou menos que o grego entendia o Logos. No Velho Testamento, o hebreu entende o Logos como a representação, a personificação da própria divindade. Então, no Velho Testamento, você tem a palavra personificada. Lá em Provérbios capítulo 8, ela toma forma de sabedoria, mas também ela é enviada para curar, ela é enviada para criar. Então a gente consegue perceber que palavra no Velho Testamento não é apenas a verbalização, não é só esse conceito, mas ela é a representação do próprio Deus. Tá? Então, agora nessa lição, a gente vai ver Jesus também nessa perspectiva de criador, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as coisas que foram criadas, não somente as coisas inanimadas, mas tudo que tem fôlego ou que tem vida aparente, existe porque Jesus existe. Ele é o responsável pela existência de todos os seres vivos e de toda a obra criada. Tá? Isso é importante. O poder de Jesus é ilimitado. Enquanto Deus, se a gente pensar em universo, se a gente pensar no cosmos, se a gente pensar no Sol, na Lua, em tudo que compõe o ato da criação, as árvores, os animais, todas essas coisas existem porque Jesus existe, mas ele não criou apenas as coisas inanimadas ou então os seres viventes, né? O ser humano, de um modo geral, ele é criado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus é vida, e essa vida, ela promove ação vivificadora, e essa ação vivificadora de Jesus não está restrita apenas lá na criação do mundo. Até hoje, Cristo gera vida e cria um mundo novo em cada pessoa que o aceita como Salvador. Isso é importante a gente estar passando, né? No ato da criação, lá em Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre a face do abismo, e ali havia trevas. É assim que o ser humano sem Cristo é encontrado por essa palavra criadora. Até hoje, Jesus, quando chega na vida das pessoas, ele chega com esse poder de criar ordem no caos, de trazer luz aonde existe trevas, né? Ele continua trabalhando até hoje. Olha aí, João capítulo 5, que é o texto aí que eu coloquei na lição, está aqui, ó. João capítulo 5, ele vai dizer dessa continuidade, né, da ação criadora de Jesus Cristo. Quer ver? Deixa eu ver aqui, 5,19. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada em si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então nós temos aí... Opa, eu li o 19, desculpa. Está aqui, ó, o 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, a gente pensar em quando é que Deus começou a trabalhar, é claro que nós não temos condições de responder isso, porque Deus é eterno, nós somos finitos. Mas dentro da nossa finitude, a nossa percepção de trabalho de Deus é na criação do mundo. E desde a criação do mundo que Deus vem criando, que Deus vem trabalhando. E Jesus vai dizer, olha, da mesma forma, eu também faço as mesmas coisas, tá? E ele vem dando vida às pessoas, ele vem dando vida aos seres humanos. Então as pessoas chegam na igreja, ou ela é evangelizada na rua, ela é discipulada por alguém, e ali quando essa pessoa abre o coração para Jesus, existe então a ordem no caos, existe a ação transformadora de Jesus, é Jesus levando luz aonde há trevas, é Jesus levando vida aonde só havia morte, tá bom? Jesus é a luz do mundo, né? A terra, nos primeiros versículos de Gênesis, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, né? Não havia outra coisa senão trevas sobre a terra. Uma coisa que precisa sempre ser desmistificada nesse texto
é que quando ele fala de trevas, ele não está falando da presença do mal, tá? Como a gente tem hoje essa ideia de trevas, a gente falou essa palavra, dá logo uma ideia assim, de vampiro, de uma coisa demoníaca, né? Seres aberradores das trevas. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui é a ausência de luz. O significado de trevas lá é que não havia luz. Então Deus chega e diz: haja luz. É isso que nós temos em Gênesis, tá? Então a luz resplandece sobre as trevas e a luz então ilumina esse lugar aonde não havia luz. Por isso a escuridão se dissipa de sobre a terra e começa então a haver ordem e luz onde não havia nada. Agora veja bem, nós estudamos na lição anterior que Jesus ele é a palavra de Deus em operação, né? O Logos. Nesse caso, quando Deus diz para haver luz, a sua palavra criadora promove uma ação, a ação de haver luz. Essa força criadora de Deus, e a gente vai colocar isso aí entre aspas, essa palavra força, né? É o próprio Jesus, mas ele não está limitado apenas a ser a força. A Bíblia diz que essa força estava com Deus e que essa força ela era o próprio Deus, né? Então, é difícil demais para a gente entender isso, porque a relação de Jesus e Deus é uma relação, um nível de intimidade que nós desconhecemos. A nossa mente finita não compreende isso. Então, ao mesmo tempo que ele é força criadora, ele não está limitado apenas a ser a força, uma coisa dissociada. Essa força é o próprio Deus, ela diz da essência do próprio Deus, né? E eu até coloquei aí que eu sei o quanto é difícil a compreensão dessas coisas, né? E coloquei aquele velho texto, né? Vemos como em espelho obscuramente, então nós veremos face a face, agora eu conheço em parte, mas um dia eu vou conhecer como também sou conhecido. Então hoje, para nós, é difícil a gente entender isso, mas haverá um dia que talvez essas coisas fiquem claras para a gente, tá bom? Veja bem, é desse conceito veterotestamentário que João vai se apropriar da luz para se referir a Jesus como sendo a luz do mundo, né? Ou seja, João está com a cabeça dele lá em Gênesis. Ele sabe que Jesus é a força criadora, ele quer que as pessoas entendam isso, que os seus leitores, como eu disse semana passada, a ideia de João é fazer com que os seus leitores percebam Jesus para além do histórico, o Jesus pré-existente, o Jesus eterno, o Jesus que é Deus. Então ele começa com todo esse discurso poderoso do Logos, de Jesus também como sendo o Criador, o pré-existente. Daqui a pouco ele vai falar do Deus encarnado, e ele vai falar, olha, aquela luz que dissipou toda aquelas trevas que havia na face do abismo, lá na criação do mundo, é o próprio Jesus. E essa mesma luz que agora vem sobre os homens para iluminar as trevas que existem em seus corações. Porque as trevas agora que João vai se referir, e Jesus é luz para essas trevas, já não diz mais da ausência da luz natural. Nós temos o sol, nós temos a lua à noite, nós temos as lâmpadas na nossa casa. Então ele não está falando mais disso. Jesus é a luz do mundo porque agora ele vai lançar luz sobre a ignorância espiritual do ser humano. O homem tem dificuldade de entender Deus, o homem tem dificuldade de buscar Deus. E só Jesus Cristo pode revelar Deus para as pessoas. Tá certo? Por isso ele é a luz do mundo. O homem natural não entende isso. Ele vai buscar Deus, como diz na Bíblia, tateando na esperança de que se pode achar. Mas a única forma da gente encontrar Jesus Deus é através de Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele vai dizer a Filipe, olha, se você me vê, você vê o Pai. Por que ele está dizendo isso? Porque não tem como nós chegarmos a Deus, não tem como nós encontrarmos Deus ou entendermos Deus se Jesus não iluminar a nossa vida. O pecado tirou a nossa capacidade de compreensão de Deus e de entendimento de Deus. Então, o que acontece diante disso tudo? Nós vivemos em trevas espirituais.
Vivemos nas trevas da ignorância, ou seja, por mais que a gente tente, a gente não consegue entender Deus, tá? Só em Jesus Cristo. Então ele vem para lançar luz sobre o pecado e tirar isso do coração da gente através do arrependimento, ao ponto de nós conseguirmos de alguma forma ver Deus, tá? Então em Jesus nós temos o nosso coração iluminado para poder entender um pouquinho daquilo que Deus revela para nós, tá? No capítulo 1, verso 9 de João, João diz aí, olha, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. Ilumina do quê? Ilumina disso tudo que eu acabei de falar, lança luz para que nós possamos conhecer conhecer Deus de uma forma mais tranquila, né? Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu a vida ao Filho, né? A ele ter essa vida, está lá em João capítulo 5, verso 26. O que a Bíblia quer dizer com isso? Jesus tem o poder de dar vida às pessoas, né? Quando ele foi para a cruz, ele mesmo disse, olha, a minha vida ninguém toma de mim, é eu que dou voluntariamente. Ele pode criar vida, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou aquela menina chamada Talita, ressuscitou aquele defunto que estava naquele cortejo fúnebre. Quando ele encontra esse cortejo, ele ressuscita aquela pessoa que estava naquele caixão. Isso aí são milagres que Jesus fez apontando para uma realidade maior, né? Quando ele ressuscita Lázaro, ele vai dizer lá, olha, pode crer, Maria, que o Lázaro vai ressuscitar. Aí ela pensa, mas vai ressuscitar quando, né? Na ressurreição dos últimos dias? Então ele traz Lázaro à vida e diz, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então do que ele está falando? Ele está apontando para realidades futuras. O dia em que haverá a ressurreição dos mortos e aqueles que morreram em Cristo terão as suas vidas restauradas para viver eternamente ao lado do Cordeiro. Tá bom? Então Jesus tem o poder de gerar vida. Ele é a luz do mundo. E aí, para a gente concluir, né, eu coloquei, cada vez fica mais claro quem Jesus é. Ele é Deus divino, é Deus encarnado. E como dizem os teólogos, ele é Deus imanente. O que é Deus imanente? É Deus presente na humanidade. Uma coisa interessante é você distinguir para os seus alunos a ideia do deísmo e do teísmo, tá? O deísmo é aquela ideia de que Deus criou o mundo, mas foi embora e deixou tudo à revelia, tá? E deu leis naturais, ditou regras e foi embora, mas não se envolve com a humanidade. Não é nem o teísmo que eu queria falar, é o panteísmo, que é aquela ideia de que Deus está presente na natureza, nos animais. Deus e a criação se misturam, então Deus está espalhado por todo lugar. O outro extremo, um tira Deus da ação do mundo, o outro coloca Deus em tudo. E na verdade o que a Bíblia vem ensinar para a gente é a imanência de Deus. Deus é criador, ele não é criatura. Ele não está presente em essência numa árvore, num animal. Ali ele está presente como criador, ele criou, tá? Mas também não está ausente da realidade humana. Então quando Jesus encarna, a gente vê a plenitude da imanência de Deus, ou seja, Deus se fez homem e habitou entre nós. Então imanente significa Deus se envolvendo até certo ponto com a humanidade, tá? E à medida que nós conhecemos mais sobre Jesus, nós vamos adorar ele de uma forma mais correta. Isso aí que é a ideia de todo esse estudo. A ideia é que a gente saiba exatamente quem a gente está vindo adorar quando a gente vem à igreja. Adorar da forma mais correta possível. E não como pessoas, né, como Jesus diz lá para os samaritanos, né, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. E não é aqui nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Vai ter uma aula sobre isso, né? Então, a gente está tentando fazer com que os alunos aprendam a adorar Deus de uma forma correta, tá bom? Então, você pega essa lição que é pequenininha, ela é enxugadinha, tenta enriquecer ela um pouquinho mais com o seu conhecimento, tá?
e leva para os seus alunos. Dá para dar ela em 1 hora, sem problema nenhum. Ela tem um aspecto evangelizador, não esconda isso, não negligencie isso. Evangelize sim os seus alunos, porque talvez nós tenhamos pessoas ali que precisam de fato serem evangelizadas. Tá bom? Deus abençoe e depois eu mando a próxima aula. Um abraço.